Olá, pessoal ligado no Encontro Diário. Tudo bem com você? Hoje é quinta-feira e no meio de tantas reviravoltas dessa semana, como a reviravolta da cadeira, nós estamos aqui para continuar nosso estudo sobre Cristo e a relação dele com a tradição. Lembrando que você precisa ir na página do Encontro Diário, facebook.com/Encontro Diário, compartilhar o vídeo de hoje para concorrer a esse livro aqui, ó. Quero conversar com você, assinado Jesus. Beleza? Amanhã é a última oportunidade que você vai ter de fazer isso. Então já faz hoje, faz amanhã também e continue fazendo isso pelo resto da vida, porque toda vez vai ter um presente, e mesmo que não tenha presente nenhum. O presente maior é você saber que a palavra de Deus chegou a ouvidos que talvez ainda não tinham ouvido sobre Cristo e sobre a salvação dele. Tá bom? Hoje o texto que eu gostaria de pensar com você está em Mateus capítulo 5, verso 20. Antes de ler o texto, você precisa entender alguma coisa. Mateus capítulo 5 é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, entenda o seguinte, que é no começo do ministério de Cristo. Jesus está iniciando o seu ministério e ele está apresentando, não apenas a ele mesmo, mas ele está apresentando uma nova proposta de vida. Ele está apresentando o reino de Deus e ele como o rei desse reino. O Sermão da Montanha é a plataforma de governo de Deus. O Sermão da Montanha é a maneira como o reino de Deus funciona, explicado então em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Mateus capítulo 5, nos primeiros versos, Jesus apresenta aqueles que fazem parte do reino de Deus, através das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos. E agora, a partir do verso 17, Jesus começa a falar da postura do reino. Como é que deve se portar quem vive no reino de Deus? E ele fala isso em relação à lei. Ele começa dizendo, olha, eu não vim quebrar a lei, eu não vim abolir a lei, eu vim para cumprir, eu vim para andar de acordo com a lei. E no meio dessa conversa de Jesus sobre a lei, ele diz o seguinte no verso 20, eu vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não entrareis de modo algum no reino dos céus. Ler apenas esse verso e essa expressão, se a vossa justiça não exceder, dá a impressão que Deus está querendo que a gente seja ainda mais criterioso do que os fariseus e os escribas, que já eram muito criteriosos. Eles tinham as leis lá do Antigo Testamento, 613 leis listadas por eles e mais um monte de outras tradições e outras pequenas leis que serviam como complemento ou como facilitadores, pelo menos na ideia deles, da observância dessas leis. O pensar então que nós somos chamados a exceder a justiça deles parece algo muito difícil. Mas o que Jesus está querendo dizer não é sobre a quantidade de regras. Jesus não está falando sobre a quantidade de leis e tradições que nós temos, que nós precisamos ter mais leis e mais tradições do que os escribas e fariseus daquela época. Não. O que Jesus está querendo dizer é que nós precisamos exceder a justiça deles no que diz respeito à motivação. Isaías 29:13 fala de um povo que com os lábios louva a Deus, mas o coração está distante dele. É nesse aspecto que a gente precisa contrariar, porque os escribas e fariseus eram esse tipo de gente. É claro que existiam boas pessoas dentro desse grupo, mas boa parte deles era composta por pessoas que os lábios falavam sobre fidelidade a Deus, falavam sobre a lei de Deus, mas o coração estava longe do princípio básico da lei, que era o amor. E é aí então que nós precisamos exceder a justiça deles. O nosso coração precisa estar sintonizado com a vontade, com o plano de Deus, sintonizado com esse elemento básico para o cumprimento da lei, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. E dessa maneira, a nossa motivação sendo ainda mais profunda e excelente, é dessa maneira que nós vamos exceder a justiça dos escribas e fariseus. Nós não precisamos inventar regras. Podemos até por questões de costume, de geografia, mas a nossa maior necessidade não é essa. A nossa maior necessidade é encontrar a motivação certa para a lei que já está estabelecida através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude a olhar para esse verso, repensar as motivações do seu coração e lançar um olhar para filtrar as tradições, os costumes e os hábitos que você tem praticado na sua vida. Nós estamos falando de tradições e é muito fácil a gente ouvir isso e começar a pensar em quantas pessoas ao nosso redor nós gostaríamos que fossem diferentes, que mudassem, que tivessem uma nova postura. Mas eu queria que você parasse de pensar nos outros e olhasse um pouquinho para você, pensasse em você, pensasse na sua relação com Deus, pensasse na sua motivação para a obediência. E ao pensar sobre isso, que você aceite esse convite de Cristo, que a vossa justiça exceda a dos escribas e dos fariseus. Que Deus nos abençoe para isso e nos dê nobres motivações para obedecê-lo. Até lá, até amanhã e que Deus continue falando ao nosso coração.